Oi, turma maravilhosa, 19FC05, meus sebraquianos de plantão que estão sempre me assistindo ligadinhos. Estou aqui, para desejar um excelente dia mais uma vez, né? E que vocês acompanhem aí nosso mais um momento para a gente estar contemplando um conteúdo online, tá? Esse conteúdo que é super importante. É um assunto que a gente tem que tratar com muita seriedade e que a gente está vivendo um momento bem, atípico, bem diferente e que acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais dentro de casa. Isso tem um ponto positivo? Tem, mas também tem alguns pontos negativos. E um dos pontos negativos é quando a gente fala da violência e maus tratos. Então, se a gente tem essa frequência maior de pessoas dentro de casa o tempo todo, aumenta esse risco, né, de estar tendo mais violências e maus tratos dentro de casa, né, devido a uma série de fatores, devido à questão da ansiedade, do estresse, da depressão, né? Então, acaba tendo uma probabilidade maior desses eventos acontecerem. Então, assim, é bem importante a gente estar discutindo sobre isso. Vocês podem estar, espero que não, mas presenciando em algum momento da vida de vocês um fato desse, né? Enquanto cuidadores, é importante vocês terem um conhecimento desses tipos de violências e maus tratos e o que fazer, como proceder. Tá certo? Então, peço que vocês acompanhem aí no capítulo 14, página 67, e vão anotando o que vocês têm dúvida, né? Pra gente estar tirando essas dúvidas no WhatsApp, tá? Pra gente estar debatendo esse conteúdo no WhatsApp assim que a gente terminar aqui esse conteúdo online. Vamos lá iniciar? Então, eu sempre gosto de iniciar trazendo alguma mensagem de reflexão para vocês. E aí vem muito a calhar com o nosso conteúdo de hoje, o que eu vou trazer para vocês, tá certo? Então, eu coloquei aqui, um homem rico deu uma cesta de lixo a um homem pobre. O homem pobre sorriu e correu com a cesta. A esvaziou, levou e encheu de flores e entregou novamente ao homem rico. Este ficou surpreso e perguntou: por que me dá flores se eu lhe dei somente lixo? O homem pobre respondeu: porque cada um dá aquilo que tem no coração. Olha que mensagem linda, uma mensagem simples, curta, mas que traz um pensamento, né, uma reflexão para a gente aí levar para a nossa vida, né? Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se seu coração é cheio de ódio, de rancor, de negatividade, você vai oferecer isso às pessoas. E o que é que você vai ganhar em troca, né? Muitas vezes a mesma coisa. Porém, tem pessoas que são luz na nossa vida e acaba nos fazendo parar para refletir e dizer assim: poxa, será que vale a pena eu continuar agindo dessa forma? Será que vale a pena eu estar com esse mesmo pensamento todos os dias? Será que vale a pena estar com essa negatividade dentro de mim todos os dias? Né? Tem tanta, mesmo eu doando tudo que eu tenho de ruim, tem alguém com um coração maravilhoso e com muita luz para me oferecer essa coisa maravilhosa. Então, deixa essa reflexão, né? Onde um homem rico ofereceu apenas lixo a um homem pobre e o homem pobre fez daquele lixo, né, florescer. Mostrou para ele o quanto que ele, mesmo na fragilidade dele, na pobreza dele, ele consegue ter amor no coração e consegue levar ao outro essa luz, esse gesto de amor, tá? Essa é a minha reflexão do dia, que cada um de vocês, meus alunos, tenha algo de bom a oferecer às pessoas. Quando a gente pratica caridade, caridade, gente, não é o fato de dar a alguém pobre, né, comida ou qualquer outra coisa. Caridade é o fato de você oferecer o que você tem de melhor às pessoas. E eu acredito que o que temos de melhor é o amor.
né? É o nosso valor. Então, é a nossa positividade, é a nossa luz. Então, se a gente oferece ao outro compaixão, cumplicidade, amor, carinho, atenção, vocês vão ter isso de volta, né? Então, pratiquem a caridade. Caridade é um gesto, assim, que o nosso Pai Celestial nos ensinou, tá certo? Então, eu deixo essa mensagem para vocês, para a gente começar o dia, assim, de forma bem positiva, para a gente começar o dia colhendo coisas maravilhosas, tá? Então, vamos aprender o que hoje? Hoje a gente vai entender o que é essa violência que eu estou trazendo para vocês, quais são os maus tratos, né, direcionados ao paciente devido à sua fragilidade. E aí eu vou enfatizar muito mais a questão do idoso, porque eu vejo que o idoso que fica mais vulnerável a esses maus tratos e essa violência, tá? Trago aqui um conceito, tá? Sabe-se que nos próximos anos a população brasileira será uma população idosa, a gente já falou até isso em outros slides. Em consequência desse envelhecimento populacional, torna-se alvo da violência. A agressão à população acima de 60 anos, né, vem de diversas formas a falta de carinho, atenção, a pressão psicológica, descaso, agressão física, né? O número de idosos que sofrem algum tipo de abuso é tão grande que esse caso já se tornou um problema de saúde pública. Então, quando a gente traz a questão da violência e dos maus tratos, a gente já está trazendo um problema de violência, né? Um problema de saúde pública, como uma dengue, como um vírus desse que a gente está vivendo. Então, é um problema de saúde pública. Gente, é muito triste isso, né? A gente tratar esse assunto como algo, como é ordem de questão de saúde pública. E aí, eu trago aqui o que é a violência contra o idoso, né? Quando eu digo isso, eu queria que vocês mudassem essa história, né? Violência ao invés de compreensão. Eu vejo muito que as pessoas não têm compreensão, não têm paciência, não têm compaixão. E aí acaba usando a violência e tornando-se algo comum, né? Algo tão banal, certo? E a violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como, né, o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, certo? Que resultem ou tenham grandes probabilidades de resultar em ferimento, morte, dano psicológico e mau desenvolvimento. Gente, quando a gente fala de violência, vocês estão vendo que é muito mais do que a questão do simples ferir o outro de forma física. A questão psicológica também é uma violência, tá? Então, às vezes a pessoa acha que violência é só a forma de ferir o outro no sentido físico. E não, quando a gente usa da violência psicológica, também é algo muito grave, tá certo? Isso pode interferir no desenvolvimento desse idoso, tá? Isso é sério, deixar traumas para o resto da vida. Então, já que eu falei de violência física, eu quero conceituar. É o uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não deseja, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Geralmente, essa violência física ela é realizada, infelizmente, quando, por exemplo, eu peço para o idoso, vamos tomar banho, e ele começa a criar resistência e não quer tomar banho, e aí eu acabo agredindo. Vamos, ande, vamos. Então, assim, eu acabo forçando, puxando ele com força, causando marcas, foge a paciência e aí eu começo a agredi-lo para forçar ele a fazer algo que eu quero. Gente, isso é muito sério e por incrível que pareça, é muito comum nos dias de hoje e que isso me preocupa e me deixa triste, tá? Então a gente precisa falar disso. Quais os tipos de violência, né? Temos a violência psicológica, que a gente já falou, a violência financeira, que isso acontece demais, violência sexual,
o abandono e a negligência também, que é muito comum, tá? Então, vamos conceituar cada um desses. Quando a gente fala em violência psicológica, né, corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social. Vou trazer uma situação para a gente refletir. Vamos supor que eu tenho um idoso e eu estou cuidando dele, certo? Eu sou cuidadora dele. E no meu cuidar, eu apenas, né, o alimento, dou banho e mantenho ele deitado 24 horas. Gente, o fato de eu não estar permitindo com que ele tenha uma interação, um convívio social, restringindo ele da vida, né, que ele merece, do lazer, né, de proporcionar o bem-estar desse idoso, eu posso estar ocasionando uma violência psicológica. Eu posso também estar aterrorizando ele. Olha, se você não tomar banho, você vai morrer, porque os bichos vão lhe comer. Ou seja, humilhar, você não serve para nada, você não tá nem aí, você não tem mais utilidade nenhuma, só me estressa, eu não aguento mais. Isso também é violência psicológica. Violência financeira, algo muito comum, viu? Também, né? É uma das ações mais praticadas pelos membros da família, devido aos problemas de locomoção ou de incapacidade psíquicas, de controlarem os seus rendimentos e patrimônios. Os idosos passam a ter suas economias e benefícios previdenciários apropriados por outros, constituído em uma exploração ilegal e indevida. Ou seja, se aquele idoso não tem mais capacidade de sacar seu dinheiro, o familiar vai lá, saca e se aproveita daquele dinheiro de forma ilegal. Tá? É interessante que o idoso ele tenha consciência do dinheiro que ele recebe e que você possa estar utilizando aquele dinheiro dele, muitas vezes, em benefício, em prol do bem-estar dele, tá? E não em benefício próprio daquele que está sacando o dinheiro. Então, eu preciso pensar que aquele dinheiro pertence ao idoso e que aquele idoso precisa ter consciência do que está acontecendo e de que forma está sendo utilizado esse dinheiro, tá certo? Violência sexual, muito triste isso também, infelizmente isso ainda existe. Refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando pessoas idosas. Que coisa triste, né? Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Não é só com a criança, que é a pedofilia, não é só com o adulto, tá? Com o adolescente. Existe também essa violência sexual com idosos, tá? De estar aliciando, de estar provocando excitação. Isso é muito constrangedor, isso causa um trauma muito grande, tá? E isso é muito triste. Precisamos entender que ainda existe isso. E a gente precisa ter sensibilidade para perceber quando está acontecendo qualquer tipo de violência com esse idoso. Então, eu vou trazer daqui a pouco alguns sinais que esses idosos podem estar passando para vocês e que a gente precisa estar atento a esses sinais, que é como se fosse uma mudança no comportamento deles e que a gente acaba achando que é besteira, mas que a gente poderia estar identificando e estar ajudando a resolver isso. O abandono, gente, esse está se tornando muito comum, né, nos dias de hoje, devido ao cúmulo de funções e atribuições da vida social e profissional dos familiares dos idosos. E aí acaba sendo a principal desculpa para que as pessoas se ausentem dos idosos. Eu trabalho demais, eu chego cansada, eu não tenho condições de estar dando atenção a ele, não tenho condições de de estar fazendo as tarefas que ele precisa, eu não tenho condições de estar cuidando. Então, os agressores
também tratam os idosos de forma hostil, por não entenderem ou não terem paciência em ouvir o que os idosos querem dizer. Muitas vezes os idosos contam a história de forma repetida, inventam algo, e aí a pessoa que está ali cuidando não tem essa paciência, essa sabedoria e sensibilidade de enfrentar essas fases da vida do idoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e observar esse tipo de violência quando se há na família. E o que é que eu devo fazer, tá? Negligência. Negligência, a gente tem que ter muito cuidado também com os profissionais, vocês, cuidadores. É omissão ou negação em fornecer assistência básica, tá? Que os idosos necessitem em sua vida, por parte dos seus responsáveis, família ou instituição mesmo, que às vezes eles ficam em lares de idosos, né? Este ato é mais comumente praticado ao idoso que se encontra em situação de dependência do outro, possui limitações ou incapacidades físicas, psíquicas ou emocionais. Imagine que o idoso não tem condições de se movimentar e depende sempre do outro para atender às suas necessidades básicas. E o simples fato de omitir, de eu deixar de fazer, de dar assistência, eu estou negligenciando. E isso é um tipo de violência. Se vocês prestarem atenção, isso é um tipo de violência. Então, se eu sei que o idoso defecou e eu passo 1 hora para trocar a fralda, eu estou negligenciando. Eu estou tornando pondo em risco a saúde daquele paciente, daquele idoso. E aí ele pode ter uma infecção, ele pode ter uma ferida, né? Abrir essa ferida e tornar essa ferida quase impossível de uma cicatrização pelo simples fato dele ter diabetes. Vocês estão vendo que engloba muita coisa, então quando eu negligencio, eu estou deixando de fazer algo. E quando eu deixo de fazer algo, eu estou pondo em risco a vida desse idoso. E isso é um tipo de violência, tá? Então, conseguimos aqui ver todos aqueles tipos de violência, tá? E aí eu pergunto, quem são os agressores? Né? O abuso contra o idoso muitas vezes ocorre na família, partindo mais de filhos ou netos, porém os agressores também podem incluir amigos, vizinhos, proprietários, cuidadores pagos ou qualquer indivíduo em posição de poder, confiança e autoridade. Lembrando que o idoso sempre é o fragilizado, ele não tem condições muitas vezes de se defender. E aí quando tem alguém que está nessa autoridade, nessa questão de assumir essa responsabilidade de cuidar, mas que acaba não cuidando e aí praticando algum tipo de violência desse, né? E aí vamos ter atenção, quais são os sinais da violência? Quando aquele idoso mostra sinais de depressão, de ansiedade, a gente tem que ficar atento. Ficar recluído socialmente, né? As pessoas que ele convive. Terem ferimentos físicos inexplicáveis, né? Aqueles ferimentos que aparecem no corpo e que não tem explicação nenhuma. Demonstrarem medo de certas pessoas, assim, eu morro de medo quando chega aquela pessoa, ela começa a se tremer. Então, por que será que ela começa a se tremer? Porque alguma experiência ruim aconteceu para ela agir daquela forma. Tornarem passivos ou submissos. Isso é muito triste, né? Quando a gente vê os idosos assim, sendo submissos àquela situação, porque ele acredita que não tem o que fazer, que mesmo com toda a violência ainda tem uma pessoa que está ali sendo companheira dele, mesmo praticando a violência. Então, infelizmente, existe esse pensamento. Mostrarem mudanças em sua higiene e nutrição. Então, não querer mais se alimentar, não querer mais tomar banho. Gente, eu não estou dizendo que uma pessoa, o idoso que não quer mais tomar banho é porque está sofrendo violência. Não. Às vezes é normal do idoso sentir essa coisa de não querer, mas pode ser também um sinal de violência. Então, se a gente tem um conjunto de fatores desse aqui, né, se a gente tem todos esses fatores,
a gente precisa, ou 3 deles, ou 2 deles, a gente precisa estar atento para estar auxiliando. E quais são os efeitos sobre a saúde desses tipos de violência, de negligência, de abuso, né? O abuso e a negligência são a fonte principal de estresse, tá? E pode ter efeitos de longo prazo sobre a saúde e bem-estar dos idosos. O estresse devido ao abuso pode desencadear dor no peito, que a gente chama de angina, e pode ser um fator de problemas cardíacos sérios. Olha que interessante isso. Além de vários outros fatores que também contribuem. Então, eu gero o estresse devido à negligência, devido ao abuso, devido à prática de violência, que geram essa angina, essa dor no peito, e que possa estar desencadeando alguns problemas de saúde cardíacos, tá? Eita, passou aqui. Vamos lá. Por que eles guardam silêncio? Por que eles se submetem a isso? Por que eles ficam calados? O idoso agredido raramente denuncia a violência a qual está sujeito. E aí que é aquele caso que eu falei, né? Esta ausência de denunciação vem do medo da represália e do fator emocional, afetivo, ou por sofrer ameaças. Às vezes, olha, se você falar, eu vou colocar você na rua, eu vou abandonar você num lar de idosos, eu vou embora e você vai ficar sozinho. Enfim, muitas vezes o idoso tem medo de perder o pouco apoio que ainda tem e sente vergonha e humilhação. Então, assim, ele diz, é melhor eu ter ainda uma pessoa do meu lado, mesmo me agredindo, mas eu ainda tenho, do que eu ficar na rua. Né? Infelizmente, é essa situação. A conduta do cuidador ao idoso vítima de violência. O que é que o idoso ele precisa fazer para ajudar? Oferecer atenção humanizada, gente. Disponibilizando tempo para uma conversa tranquila, proporcionando privacidade e sigilo nas informações fornecidas. Tenta criar um vínculo, gerar uma confiança para esse idoso. E esse idoso, de repente, pode estar compartilhando com você o que ele está sofrendo. E aí, mantenha sigilo, não fique, fofocando com outras pessoas, com outro cuidador. Se ele conseguiu se abrir para você, respeite isso e tente ajudá-lo da melhor forma possível. Tenha uma conduta profissional, evitando fazer juízo de valor e perguntas indiscretas ou tratá-lo de forma infantil. Então, assim, não ficar também pressionando o idoso a falar algo, que isso também é uma violência, tá? E denunciar, né? Se vocês virem que tá acontecendo isso, a gente pode fazer a denúncia, certo? E como podemos prevenir a violência contra o idoso? O primeiro passo é o mais importante, né? Reconhecer que ninguém, qualquer que seja a idade, deve sofrer violência, comportamento abusivo ou negligência, e instruir as pessoas a ter cuidados, né, respeitosos com as pessoas mais velhas. A Organização das Nações Unidas instituiu o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi definida para alertar a sociedade sobre o número crescente de maus-tratos cometidos à população da terceira idade, na esperança de uma vida melhor e digna para os idosos. Então, dia 15 de junho é o dia de combate, né, a essa violência. A imagem distorcida de que o idoso é um velho chato, doente, passivo, incapacitado, faz com que aumente cada vez mais a agressão contra eles, dando origem a comportamentos agressivos, principalmente pelos mais jovens, infelizmente. Por isso é importante o envelhecimento ativo e participativo, em que toda a família esteja envolvida nas atividades diárias, para evitar que alguém fique sobrecarregado e comece a tratar mal esse idoso. Viver muito com dignidade é um direito de todo ser humano, já que significa a própria garantia do direito da vida. Então, é importante a gente socializar, compartilhar daquela vivência do idoso e não deixar apenas uma pessoa da família responsável por aquele idoso, porque sobrecarrega, gera um estresse muito grande e aí isso pode gerar violência, tá?
É isso que eu queria passar para vocês do assunto de hoje. Eu acho que deu para a gente refletir bastante sobre esse conteúdo. E aí eu faço uma revisão e trago a orientação do exercício que vocês vão fazer. Né? E eu trouxe assim, o que é violência contra o idoso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, eu trago alguns conceitos aqui e a gente viu qual era o conceito mais adequado de violência contra o idoso, né? A violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados ou reais contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade. Será que isso é falando de violência contra o idoso ou é de alguma violência específica que a gente estudou? É o uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade ou morte. Corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social. Refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional utilizado pelas pessoas idosas ou outro. Ou seja, qual desses aqui está mais coerente com o que a Organização Mundial diz sobre violência contra o idoso? Tá? Só um desses está correto. Quais são os tipos de violência praticada contra o idoso? Exceto abandono, é uma violência contra o idoso. Negligência, violência sexual, impedir de sair na quarentena. Qual desses a gente viu o conceito, né, de violência praticada contra o idoso? Tá? Então, essa é a minha revisão para vocês e também é o que vocês vão encontrar no exercício, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham refletido um pouco. De repente isso pode estar despertando que, poxa, eu acho que meu vizinho está acontecendo isso e isso. Então vamos ter um olhar especial, vamos denunciar, não vamos deixar para lá, tá? A gente tem que ter o cuidado, sim, para estar evitando esse tipo de violência, né, com a população. Próximo conteúdo online, a gente vai estar trazendo a psicologia do idoso, ou seja, né, a gente falou de violência e agora a gente vai falar da psicologia do idoso. Olha que bacana, um complementando o outro. Diga não à violência contra o idoso. Então, vamos levantar essa bandeira e vamos fazer o melhor para esses idosos e dar suporte emocional, né, trazer um atendimento humanizado para esses idosos. Eles merecem, né? Afinal de contas, todos nós vamos envelhecer um dia e queremos que esse envelhecimento seja digno e que seja respeitado, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Aguardo vocês no WhatsApp para a gente estar debatendo esse assunto e conto com vocês para estar realizando a atividade no prazo estabelecido, tá bom? Tchauzinho e até mais. Até o nosso próximo conteúdo online.